falar sobre os virtualizadores de rede. Os virtualizadores de rede são ferramentas de software responsáveis por criar e gerenciar máquinas virtuais, também conhecidas como VMS. Uma máquina virtual é basicamente um ambiente digital que funciona como se fosse um computador real. Ela pode ter seu próprio sistema operacional e rodar programas de forma independente, mesmo estando dentro de outro sistema. Esse conceito é chamado de virtualização de plataforma. O principal componente dessa tecnologia é o hipervisor, também conhecido como monitor de máquina virtual. Ele é responsável por fazer a comunicação entre máquinas virtuais e hardware físico do computador, ou seja, hipervisor controla e distribui recursos como processador, memória RAM, armazenamento e rede, garantindo que a máquina virtual funcione corretamente. Existem dois tipos principais de hipervisores. O tipo 1, chamado de body metal, é instalado diretamente no hardware, sem precisar de um sistema operacional. Ele oferece maior desempenho e é muito utilizado em servidores e ambiente corporativo. Já o tipo 2 funciona como um sistema operacional já existente, como se fosse um programa comum. É mais utilizado em computadores pessoais, principalmente para estudos e desenvolvimento. É um software de virtualização de código aberto, desenvolvido pela empresa Oracle Corporation. Ela é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo, principalmente em ambientes educacionais de desenvolvimento e testes, por ser gratuito e compatível com vários sistemas operacionais. O VirtualBox funciona como hipervisor de tipo 2, ou seja, ele é instalado sobre um sistema operacional já existente, como um Windows, Mac OS ou Linux. A partir disso, ele permite criar máquinas virtuais capazes de rodar diferentes sistemas operacionais, como diversas versões do Windows, distribuições do Linux e até outros sistemas. Sobre sua origem, o VirtualBox foi criado em 2007 pela empresa alemã Inotec, no mesmo ano em que a empresa foi adquirida pela Sun Microsystems, que posteriormente tomou o software Open Source em 2010. O Oracle assumiu o projeto e continua responsável pelo seu desenvolvimento até hoje. O público-alvo do VirtualBox é bastante amplo, incluindo estudantes, desenvolvedores, profissionais de TI e pesquisadores. Sua popularidade se deve à facilidade de uso e sua versão gratuita. Agora sobre o Oracle VM, VirtualBox é um software de virtualização de código aberto, desenvolvido pela empresa Oracle Corporation. Ela é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo, principalmente em ambientes educacionais de desenvolvimento e testes, por ser gratuito e compatível com vários sistemas operacionais. O VirtualBox funciona como hipervisor de tipo 2, ou seja, ele é instalado sobre um sistema operacional já existente, como um Windows, Mac OS ou Linux. A partir disso, ele permite criar máquinas virtuais capazes de rodar diferentes sistemas operacionais, como diversas versões do Windows, distribuições do Linux e até outros sistemas. Sobre sua origem, o VirtualBox foi criado em 2007 pela empresa alemã Inotec, no mesmo ano em que a empresa foi adquirida pela Sun Microsystems, que posteriormente tomou o software Open Source em 2010. O Oracle assumiu o projeto e continua responsável pelo seu desenvolvimento até hoje. O público-alvo do VirtualBox é bastante amplo, incluindo estudantes, desenvolvedores, profissionais de TI e pesquisadores. Sua popularidade se deve à facilidade de uso e sua versão gratuita. Em relação à licença, o VirtualBox possui duas versões principais. A versão básica é totalmente gratuita e open source, e o Station Pack, que adiciona funcionalidades extras como suporte USB 3.0 e acesso remoto, sendo gratuitos apenas para uso pessoal e educacional. O VirtualBox é compatível com diferentes sistemas operacionais e exige basicamente um processador com suporte à virtualização, memória RAM suficiente e espaço no disco para armazenar máquinas virtuais. Entre suas principais funcionalidades, destacam-se a possibilidade de rodar vários sistemas operacionais, o uso de snapshots, que permitem salvar o estado da máquina virtual, suporte a diferentes tipos de rede, compartilhamento de arquivos entre sistemas e uma interface gráfica simples, além de comandos avançados via terminal. Por fim, no contexto educacional, o VirtualBox é uma ferramenta muito importante, pois permite testar sistemas operacionais de forma segura. Por exemplo, é possível instalar o Ubuntu em uma máquina virtual dentro do Windows, facilitando o aprendizado sem riscos ao computador principal. Agora eu vou falar sobre VMware Workstation Player. É um software de virtualização desenvolvido pela empresa VMware, que é uma das principais referências mundiais nessa área. Esse programa funciona como hipervisor de tipo 2, ou seja, ele é instalado sobre um sistema operacional já existente, como Windows ou Linux, permitindo criar e executar máquinas virtuais no computador. Uma diferença importante em relação ao VirtualBox e o VMware tem origem comercial. O Workstation Player é uma versão simplificada do VMware Workstation Pro, que é pago, porém ele pode ser usado gratuitamente para fins pessoais e educacionais. Sobre o histórico.
O VMware foi fundado em 1998 por pesquisadores da Universidade de Stanford e lançou seu primeiro produto em 1999. Sendo pioneira na virtualização para computadores pessoais, o VMware surgiu em 2004, inicialmente apenas para rodar máquinas virtuais já prontas, mas com o tempo evoluiu e passou a permitir também a criação de novas máquinas. Mais recentemente, a empresa passou por mudanças importantes, como aquisições e alterações na licença. A partir de 2024, a Workstation Player deixou de existir como um produto separado e passou a fazer parte da VMware Extension Pro, que agora é gratuito para uso pessoal. O público-alvo desse software inclui estudantes, desenvolvedores e profissionais de TI, especialmente aqueles que precisam de testes de diferentes sistemas operacionais do mesmo computador. Em relação aos requisitos, ele está disponível para Windows e Linux e exige um processador compatível com a virtualização, além de pelo menos 4 GB de memória RAM. Entre suas principais características destacam-se o bom desempenho, alta compatibilidade com sistemas operacionais, suporte de gráficos avançados e recursos como o Night Mode, que permite usar aplicativos da máquina virtual diferentemente do seu sistema principal. Por fim, no contexto educacional, o VMware é muito útil para simular ambientes reais de empresas, ajudando com o aprendizado e na infraestrutura e virtualização, que são áreas muito importantes na tecnologia da informação. Agora eu vou falar sobre o Microsoft Hyper-V, que é a solução da virtualização nativa da Microsoft. Diferente de outras ferramentas como o VirtualBox e o VMware Workstation Player, o Hyper-V é um hipervisor de tipo 1, também conhecido como Bare Metal. Isso significa que ele atua diretamente entre o hardware e o sistema operacional na prática quando ativado. O próprio Windows passa a funcionar como uma máquina virtual controlada pelo hipervisor. O Hyper-V está disponível na versão Pro, Enterprise e Education do Windows 10 e 11. Além do Windows Server, já na versão Home ele não está disponível, sendo necessário outras ferramentas de virtualização. Em relação ao histórico, o Hyper-V foi lançado em 2008, junto com o Windows Server de 2008, substituindo tecnologias mais antigas da Microsoft. Com o tempo ele evoluiu bastante e passou a ser integrado também nas versões comuns do Windows, e a partir do Windows 8, que ele já foi adquirido. Enfim, hoje ele conta com recursos avançados como suporte de sistema Windows e Linux, criação de redes virtuais, checkpoints, que permite salvar o estado da máquina, e integrado com o Azure, a plataforma de nuvem da Microsoft. Outro ponto importante é que a sua integração com o sistema pode ser nativo do Windows. Ele funciona da forma mais profunda com ferramentas como o PowerShell, facilitando o gerenciamento das máquinas virtuais. Além disso, o Hyper-V também é utilizado internamente pelo WSL2, que permite rodar Linux dentro do Windows de forma mais eficiente. Por fim, no contexto educacional, o Hyper-V é essencial para entender a diferença entre hipervisores de tipo 1 e 2, além de mostrar como a virtualização pode ser integrada diretamente ao sistema operacional, algo muito comum em ambientes profissionais. Em relação à interface, o VirtualBox destaca por mais intuitivo e fácil de usar, sendo muito comum em ambientes educacionais. O VMware também possui uma interface amigável com o diferencial do recurso Easy Install, que facilita a instalação do sistema operacional. Já o Hyper-V, por ser mais voltado ao uso profissional, pode ter uma curva de aprendizado um pouco maior para iniciantes. Analisando os pontos positivos e negativos, o VirtualBox tem como principal vantagem ser gratuito, open source e compatível com múltiplos sistemas como Windows, Linux, Mac OS. Além disso, possui uma grande comunidade de suporte. Por outro lado, pode apresentar desempenho um pouco inferior à comparação ao VMware. O VMware Workstation Player se destaca pelo excelente desempenho, alta compatibilidade e recursos como o Night Mode, e suporta gráficos avançados, porém ele possui limitações como a necessidade de licença para uso comercial e suporte restrito a Windows e Linux. Já o Hyper-V tem a grande vantagem a sua integração nativa com o Windows, além de ser um hipervisor de tipo 1, o que garante melhor desempenho em muitos cenários. Em contrapartida, ele só está disponível em uma versão específica do Windows. Ele pode gerar conflitos com outros virtualizadores quando ativado. Por fim, em relação às situações de uso, o VirtualBox é mais indicado para os estudantes e uso pessoal, especialmente quando se precisa de compatibilidade entre diferentes sistemas. O VMware é ideal para quem busca maior desempenho e quer se aproximar de ferramentas utilizadas no mercado profissional. Já o Hyper-V é mais recomendado para usuários que trabalham em ecossistema da Microsoft ou utilizam recursos como Azure e WSL2. Assim, a escolha de virtualizador ideal depende da necessidade do usuário e contexto que ele será utilizado. Bom dia, pessoas, bom dia, turma S18, como é que vocês estão?
Hoje eu vou estar falando aqui um resumo geral sobre o VirtualBox, então vamos começar. A gente começa aqui no 2.1 escrito VirtualBox e no 2.1.1 que é a apresentação geral. O Oracle EVM VirtualBox é um software de virtualização multiplataforma de código aberto, open source, desenvolvido atualmente pela Oracle Corporation, que é essa daqui. É uma das ferramentas de virtualização mais utilizadas no mundo, especialmente em ambientes educacionais, de desenvolvimento e de testes, graças à sua natureza gratuita e à ampla compatibilidade com diferentes sistemas operacionais hospedeiros e convidados. Trata-se de um hipervisor do tipo 2, ou seja, é instalado sobre um sistema operacional existente, Windows, macOS, Linux ou Oracle Solaris, e permite criar e executar máquinas virtuais com uma grande variedade de sistemas operacionais convidados, incluindo diversas distribuições Linux, versões do Microsoft Windows, macOS, FreeBSD, Solaris, entre outros. 2.1.2 Histórico e contexto de criação. O VirtualBox foi criado pela empresa alemã Inotec GmbH, que é basicamente essa empresa aqui, e lançado como software proprietário em 2007. Ainda em 2007, a Sun Microsystems, como você preferir chamar, que é essa daqui, adquiriu a Inotec em fevereiro de 2008, tornou o VirtualBox, que é esse carinha aqui, open source sobre a licença GNU GPL v2, lançada a versão 1.5.0 como software livre. Em 2010, a Oracle Corporation adquiriu a Sun Microsystems, passando a manter e distribuir o VirtualBox sob o nome Oracle EVM VirtualBox. Desde então, o projeto tem recebido atualizações regulares, com melhorias de desempenho, compatibilidade com novos sistemas operacionais e adição de funcionalidades como suporte a USB 3.0, criptografia de discos virtuais, integração com serviços em nuvem e suporte aprimorado a processadores modernos. 2.1.3 Público-alvo e licença. O VirtualBox é direcionado a um público amplo, que inclui estudantes, desenvolvedores de software, administradores de sistemas, pesquisadores e profissionais de TI em geral. Sua disponibilidade gratuita e sua interface intuitiva o tornam especialmente popular no ambiente educacional. A ferramenta é distribuída sobre dois modelos de licenciamento: VirtualBox Base Package, distribuído sobre a GNU General Public License, versão 2, GPL v2, totalmente gratuito e open source. VirtualBox Extension Pack fornece funcionalidades adicionais como suporte a USB 3.0, RDP e criptografia de disco, distribuído sobre a licença PUEL, Personal Use and Evaluation License, gratuito apenas para uso pessoal e educacional. 2.1.4 Plataforma e requisitos. O VirtualBox está disponível para os sistemas Windows, Linux, macOS também, macOS é esse daqui, e Oracle Solaris, que é esse daqui. Os requisitos mínimos de sistema incluem processador x86 ou AMD 64 Intel 64, como suporte à virtualização por hardware, Intel VTX ou AMD-V, memória RAM suficiente para o sistema hospedeiro e os sistemas convidados, espaço em disco para armazenar as imagens das máquinas virtuais. 2.1.5 Principais características e recursos. O VirtualBox oferece um conjunto robusto de funcionalidades que o tornam versátil tanto para uso educacional quanto profissional. Suporte a múltiplos sistemas operacionais convidados, Windows XP A11, diversas distribuições Linux, macOS, FreeBSD, Solaris, entre outros. Snapshots instantâneos. Permitem salvar o estado atual de uma máquina virtual em um ponto no tempo, possibilitando reverter a qualquer momento para aquele estado. Recurso extremamente útil para experimentos e aprendizagem. Rede virtual. Suporte a diferentes modos de rede para as VMS, incluindo NAT, Bridge, Host-Only e Internal Network, permitindo simular diferentes topologias de rede. Pastas compartilhadas.
Permite o compartilhamento de arquivos entre o sistema hospedeiro e o sistema convidado. USB. Suporte a dispositivos USB 2.0 e 3.0 com o Workstation Pack. Exportação e importação. Suporte ao formato OVF/OVA para exportar e importar máquinas virtuais, facilitando o compartilhamento entre diferentes plataformas. Interface gráfica GUI. Interface gráfica intuitiva para criação e gerenciamento de VMS, além de suporte à linha de comando via VBox Manage. Integração de área de transferência, arrastar e soltar. Permite copiar e colar conteúdo e arrastar arquivos entre o hospedeiro e a VM. Requer instalação do Guest Editions. 2.1.6 Aplicação pedagógica. No contexto da disciplina de Fundamentos da Computação 1, o VirtualBox permite demonstrar na prática como diferentes sistemas operacionais funcionam em um mesmo hardware, explorar conceitos de virtualização, hipervisores e abstração de recursos, além de criar ambientes seguros para experimentação sem riscos ao sistema principal. É possível, por exemplo, instalar e explorar o Linux Ubuntu em uma máquina virtual rodando sobre o Windows, demonstrando as diferenças de interface, sistema de arquivos, gerenciamento de processos e outros aspectos dos sistemas operacionais. Boa noite, turma S18. Eu sou o Júlio e vou comentar com vocês sobre a respeito do Microsoft Hyper-V. Bom, apresentação geral. O Microsoft Hyper-V é a solução nativa de virtualização da Microsoft incorporada ao sistema operacional Windows. Diferentemente do VirtualBox e do VMware Workstation Player, o Hyper-V é um hipervisor do tipo 1, Bare Metal, embora também possa ser habilitado como recurso do Windows em estações de trabalho. Isso significa que, ao ser ativado, o Hyper-V insere uma camada de hipervisor diretamente entre o hardware e o sistema operacional Windows, tornando o próprio Windows hospedeiro uma máquina virtual gerenciada pelo hipervisor. O Hyper-V está disponível nas edições Pro, Enterprise e Education do Windows 10 e 11, bem como no Windows Server. Para sistemas domésticos com Windows Home, o Hyper-V não está disponível nativamente, sendo necessário recorrer a soluções como o VirtualBox ou o VMware. Bom, histórico e contexto de criação. O Hyper-V foi introduzido pela Microsoft como parte do Windows Server de 2008. Lançado em 2008, como substituto à tecnologia anteriormente utilizada, o Virtual PC. Representou um salto significativo em termos de desempenho e capacidade em relação às soluções anteriores da Microsoft para virtualização. Ao longo dos anos, o Hyper-V foi integrado também nas versões desktop do Windows, a partir do Windows 8 em 2012, tornando-se acessível a um público mais amplo. A tecnologia do Hyper-V é baseada no projeto de pesquisas da Microsoft, em parceria com a Universidade de Cambridge, e compartilha fundamentos com o hipervisor Xen. Ao longo das versões do Windows Server e do Windows 10 e 11, o Hyper-V recebeu melhorias significativas, incluindo suporte a redes virtuais avançadas, replicação de VMS, suporte a Linux como sistema operacional convidado e integração com o Azure, plataforma da nuvem da Microsoft. Público-alvo e licença. O Hyper-V é destinado principalmente a profissionais de TI, administradores de sistemas e desenvolvedores que utilizam o ecossistema Microsoft. Por ser integrado ao Windows, não requer uma instalação adicional nas edições compatíveis, sendo uma opção conveniente para quem já utiliza o Windows Pro ou o Enterprise. Sua licença é parte integrante do sistema operacional Windows, sem custo adicional para as edições que o suportam. Bom, as plataformas e requisitos. O Hyper-V ele está disponível exclusivamente para Windows, não existe uma versão para macOS ou Linux. Os requisitos incluem um processador de 64 bits, com suporte a SLAT, Second Level Address Translation, habilitação da virtualização por hardware na BIOS, Intel VT ou AMD-V e Windows 10 11 Pro, Enterprise ou Education ou Windows Server. O Hyper-V não está disponível no Windows 10 ou Windows 11 Home. Principais características e recursos. Bom, a integração nativa com o Windows. Por ser um componente nativo do Windows, ele oferece a integração profunda com o sistema operacional hospedeiro e com ferramentas de gerenciamento como o PowerShell e o Windows Admin Center. Bom, o gerenciador Hyper-V. A interface gráfica é integrada ao Windows para criação, configuração e gerenciamento das máquinas virtuais. Suporte sistema convidados como Windows e Linux. Permite executar diversas versões do Windows
e principais distribuições Linux como sistemas operacionais convidados. Bom, a rede virtual ou Virtual Switch permite criar switches virtuais para conectar VMS entre si e ao hardware de rede do hospedeiro. Ponto de verificação ou checkpoints, equivalente aos snapshots de outros hipervisores, permite salvar e restaurar estados anteriores da VMS. Replicação do Hyper-V permite replicar máquinas virtuais para outros hosts Hyper-V, é útil para uma continuidade de negócios. A integração com Windows Subsystem for Linux, ou WSL2. O WSL2 utiliza internamente o Hyper-V para executar o kernel Linux. Bom, o suporte ao Azure permite migrar para as virtual machines locais para a nuvem Microsoft Azure. E, por fim, a aplicação pedagógica. No contexto de disciplina, o Hyper-V ele é valioso para apresentar o conceito de um hipervisor tipo 1 e as suas diferenças em relação ao hipervisor tipo 2, além de demonstrar como a Microsoft integra a virtualização diretamente ao sistema operacional. É também o ponto de partida para entender o funcionamento interno do WSL2, que vai ser abordado na próxima sessão deste trabalho. Bom, agora eu vou dar uma leve introdução a vocês ao próprio sistema do Hyper-V na prática. Essa aqui é a área base da inicialização do Hyper-V, da qual oferece a opção de conexão ao sistema do servidor. Exibição aqui muda a personalização do próprio sistema do Hyper-V em si. E aqui vamos criar ou conectar a um servidor existente. Aqui é a conexão a outro computador da qual já possui um sistema de máquina virtual. E aqui a conexão do próprio computador da qual vamos hospedar o sistema. Aqui a área base, onde encontramos as máquinas virtuais já conectadas. O ponto de verificação, que são os pontos de checkpoint, da qual foi comentado no slide anterior. E aqui os detalhes sobre as máquinas em si. A criação rápida, que é o que eu estou fazendo agora aqui, sistema. Iremos ativar um sistema operacional específico na nossa máquina virtual, sendo aqui ou Windows 10, Ubuntu, sendo essas três versões, ou o próprio ambiente de desenvolvimento do Windows 10. Aqui podemos fazer fonte de instalação, procurando pastas específicas para poder armazenar os dados. Aqui, importação da máquina virtual, que a gente vai poder localizar uma pasta e poder transferir um arquivo de máquina virtual já existente em um outro computador para este mesmo, por via dos arquivos. A gerenciamento do computador, que aqui usa intervalo de interesses, intervalo de endereço, os mínimos, os default switches. E aqui edição de disco, gerenciador de SAM. O editar disco, na qual podemos usar aqui ao achar o armazenamento já existente. Parar o serviço, que cancela todos os tipos de máquinas virtuais e o serviço dependente da qual você não pode solicitar o acesso mais. Enquanto está parado, vamos não parar o serviço. E aqui a gente pode remover o servidor ou atualizar. Atualizar vai fazer com que fique mais recente as solicitações de arquivos e os pontos de verificação, para não ocorrer uma perca de dados recentes e alguma coisa assim. E a parâmetro de serviço, da qual vamos fechar o servidor e remover. Oi, tudo bem? Me chamo Fernanda e eu vou apresentar a parte do trabalho sobre o WSL, Windows Subsystem for Linux. O Windows Subsystem for Linux, que significa um subsistema Windows para o Linux, ele é uma funcionalidade do Microsoft Windows que vai permitir executar um ambiente Linux diretamente dentro do Windows, incluindo a maior parte das ferramentas, das linhas de comando, utilitários, aplicações, sem ter a necessidade de configurar uma máquina virtual tradicional ou realizar o dual boot. Então, o WSL ele vai representar uma abordagem inovadora e prática para essa integração entre os dois ecossistemas, que geralmente vinham separados, né, o Windows e o Linux. O Linux ele é muitas vezes usado por programadores. Então, a linguagem do sistema Linux ela é diferente sim da Microsoft, do Windows da Microsoft. Então, quando a gente consegue fazer essa junção dos dois com o WSL, os desenvolvedores, os estudantes e os profissionais em informática, eles podem utilizar a flexibilidade
do Linux sem ter que abandonar completamente o sistema Windows, que normalmente a maioria das pessoas é familiarizado. Se você nasceu e tinha um computador em casa, muito provavelmente o sistema operacional que você e a sua família usavam era o sistema Windows. Então, quando alguém começa na programação, ou então está programando e ainda está muito acostumado com Windows, o Linux ele ajuda esses programadores e também as pessoas que querem começar a programar, a começar a se familiarizar melhor com esse ambiente. Então, essa daqui é uma ferramenta de licença gratuita, que ela vai ser desenvolvida e é mantida pela Microsoft, é disponível como componente nativo do Windows 10, a partir da versão 1607, e também do Windows 11. E, atualmente, a versão mais recente e recomendada é o WS2, que ela vai apresentar mais coisas em relação à versão original, então é com mais ferramentas e é mais desenvolvida do que o WS1. Bem, o WSL ele foi anunciado pela Microsoft em março de 2016, durante uma conferência, Build Developer Conference, como parte de uma mudança filosófica significativa dessa empresa em relação ao ecossistema Linux e também ao software livre. Até porque todas as aplicações e todos os sistemas da Windows Microsoft, eles são pagos, e o Linux ele é uma ferramenta não paga, uma ferramenta gratuita. E até então, a visão da Microsoft sobre isso não era uma visão tão positiva. Tá? O WSL1 ele funcionava por meio de umas camadas de tradução de chamadas de sistema, que eram as syscalls do Linux, para as APIs do kernel do Windows, sem executar um kernel Linux real. Então, por mais que funcionasse esse sistema do Linux, ele tinha muitas limitações a partir do momento que ele não conseguia rodar um kernel próprio do Linux. Então, em 2019, a Microsoft ela anunciou o WSL2, lançado junto com o Windows 10, na versão de 2004, em maio de 2020. O WSL2 ele representa uma reformulação completa da arquitetura. Então, ao invés de usar uma camada de tradução, ele vai executar um kernel Linux real e separado, baseado no kernel oficial do Linux, dentro de uma máquina virtual leve, que também é gerenciada pelo Hyper-V. Isso vai fazer com que tenha uma compatibilidade total com chamadas sistema Linux e desempenho de sistema de arquivos significativamente superiores. Em 2022, o WSL ele foi disponibilizado pela Microsoft Store e foi se tornando mais fácil de instalar e atualizar independentemente das atualizações do Windows. E desde então, a Microsoft ela investe continuamente no WSL, adicionando suporte à interface gráfica, que é o WSL-GUI, o GUI Apps, a integração com o Visual Studio Code e também outras ferramentas de desenvolvimento. O WSL ele suporta diversas distribuições do Linux, disponíveis diretamente na Microsoft Store. As distribuições mais populares são a Ubuntu, que tem várias versões e é muito usada por programadores, o Debian, o Kali Linux, o OpenSUSE, Leap, Fedora Remix e Alpine Linux. E é possível ter múltiplas distribuições instaladas simultaneamente e alternar entre elas conforme necessário. Então, tu não precisa ter necessariamente só um sistema operacional, no caso o Windows ou o Linux. Tu pode ter os dois e, além de ter os dois, tu pode escolher vários sistemas Linux para rodar na tua máquina. Tu não precisa escolher e ficar preso somente a um. Então, isso também é outra vantagem. Uma das características mais notáveis do WSL é essa integração profunda com o sistema operacional Windows. Então, ao mesmo tempo que tu consegue acessar arquivos Linux a partir do PowerShell, que é o terminal do Windows, tu também consegue abrir o próprio terminal do Linux, o Ubuntu, e com esse terminal acessar os arquivos de dentro do Windows. Então, é como se tu tivesse várias redes em um único computador e todas elas se interligassem. Então, tu tem vários sistemas operacionais que conversam entre si. No caso, são dois, né, o Linux e o Windows, mas tu também pode ter outras ramificações, tu pode instalar outros subsistemas do Linux, e esses subsistemas e sistemas, eles conversam entre si e conseguem ler arquivos um do outro. Isso facilita muito, porque tu pode usar um para a área de trabalho, como o Linux, que facilita na vida dos programadores, e o sistema Windows facilita em tu lidar com a interface gráfica no dia a dia, já que o Linux ele não tem uma interface gráfica, a interface gráfica é muito reduzida, e tu consegue ter, assim, esses dois lados.
O WSLG, que é o suporte a aplicativos gráficos, ele foi introduzido com o Windows 11 e depois ele foi disponibilizado para o Windows 10. E ele permitiu executar aplicativos do Linux com interface gráfica diretamente na área de trabalho do Windows, o que antes a gente não via, nem no próprio sistema Linux, já que o Linux, como eu já disse, ele não tem uma interface gráfica. Também teve integração com o Visual Studio Code, que o WSL ele permite que o Visual Studio Code seja utilizado por esses desenvolvedores como um ambiente de desenvolvimento WSL e também execute o servidor de linguagem, debugger e outras ferramentas que são diretamente no Linux, enquanto a interface gráfica ela permanece no Windows. E essa integração ela é muito importante para o desenvolvimento de aplicações destinadas especialmente ao ambiente Linux. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que é a instalação do WSL ela foi simplificada, tá? A partir do Windows 10 na versão de 2004. Então é só abrir o PowerShell, que é o terminal aqui do Windows, e fazer a instalação. E depois a gente vai reiniciar o computador. Então eu vou estar gravando a tela tanto do computador quanto por fora, para vocês conseguirem ver tudo isso. Aí depois eu vou mostrar para vocês os principais comandos que a gente faz para conseguir mexer e abrir as pastas. Que alguns deles, olha que interessante, alguns deles não funcionam no PowerShell se tu não tiver o Linux instalado. São comandos de entrar em pastas e de mostrar informações específicos do Linux. Então alguns deles não vão funcionar no PowerShell. Vou iniciar aqui o computador. Bem, agora já reiniciou nosso computador, tá? Vou pesquisar aqui pelo Ubuntu. Ubuntu, aqui. A gente vai abrir e teremos o terminal do Linux. Então agora nós podemos acessar Bem, como vocês puderam ver, a instalação é bem simples, ela depende de um único comando, que é o WSL-install. Então, é uma ótima opção para quem já tem o sistema Windows, quer começar a programar, para instalar, para começar a ver como é que funciona o Linux e conseguir mexer nos dois ambientes, ao invés de ir direto para o Linux, que pode sim parecer mais complexo, mais difícil no início. Mas ele tem alguns pontos negativos, como por exemplo, ele funciona diretamente com o Hyper-V. Então ele precisa do Hyper-V para conseguir funcionar, o que pode acabar resultando em conflitos com algumas outras ferramentas de virtualização que elas não sejam compatíveis com o Hyper-V habilitado. Embora que as versões recentes do VirtualBox e do VMware, eles já suportem a coexistência do Hyper-V. Ele também não é uma VM completa, então o WSL ele não permite demonstrar a instalação de um sistema operacional completo com interface gráfica de forma isolada, como um hipervisor tradicional. E ele também está disponível apenas para o Windows 10 e 11 Pro e Home. Diferentemente do Hyper-V, o WSL está disponível também na edição Home do Windows.
Ele é particularmente recomendado para desenvolvedores de software que trabalham em ambiente Windows, mas precisam de ferramentas Linux, estudantes que querem aprender o Linux sem ter que abrir a mão do Windows, e profissionais, developers e administradores de sistemas que gerenciam servidores Linux a partir de estações de trabalho Windows. E também qualquer outra pessoa que precise de um ambiente Linux leve, integrado para fazer as tarefas específicas, sem complexidade de configurar uma máquina virtual completa. Mas se você está comprando um computador, não tem nenhum sistema operacional, eu indicaria a utilizar o Linux, não o Microsoft, o Windows da Microsoft, nem o instalar o Windows depois fazer o WSL, justamente porque o Linux, ele além de ser muito mais leve de instalar numa máquina, ele também é de graça. Se tu for usar o Windows, tu vai ter que pagar, tu vai ter que comprar um código ali, colocar no teu computador para tu pagar para tu poder usar ele. E o Linux não, o Linux ele é muito mais leve, ele não vai ocupar tanto espaço assim do teu computador, então se tu comprar uma máquina mais leve assim, só para realmente conseguir começar a programar, tu não esteja jogando, nem usando nada muito pesado, e tu comprar uma com menos memória, até porque a memória tá caro, eu indicaria a usar o Linux e aprender a usar o Linux, porque ele realmente facilita muito a vida, e tudo quanto é código, tudo tu consegue fazer nele. Iniciando agora a conclusão. Ao longo deste trabalho foram apresentadas e analisadas 4 ferramentas computacionais diretamente relacionadas ao tema de sistemas operacionais: o VirtualBox, o VMware Workstation Player, o Microsoft Hyper-V e o WSL, Windows Subsystem for Linux. Cada uma dessas ferramentas oferece uma abordagem distinta para a virtualização e para a execução de múltiplos ambientes de sistema operacional em um mesmo hardware, tornando os conceitos teóricos de sistemas operacionais acessíveis de forma prática. As ferramentas de virtualização, o VirtualBox, o VMware Workstation Player e o Hyper-V, permitem compreender na prática os fundamentos de virtualização de plataforma. O papel dos hipervisores, tipo 1 e tipo 2, a abstração de recursos computacionais e o funcionamento de sistemas operacionais em ambientes isolados, o VirtualBox destaca-se como a solução mais acessível e adequada ao contexto educacional. Dada sua natureza open source, a multiplataforma e gratuita, o VMware oferece maior desempenho e integração com ambientes corporativos, enquanto o Hyper-V representa a solução nativa da Microsoft, integrada ao Windows de forma transparente. O WSL, por sua vez, representa uma inovação significativa no relacionamento entre os ecossistemas Windows e Linux, ao permitir a execução de um ambiente Linux completo dentro do Windows. Com integração bidirecional de arquivos e ferramentas, o WSL democratiza o acesso ao ambiente Linux para estudantes e desenvolvedores Windows, eliminando as barreiras tradicionalmente associadas à configuração de máquinas virtuais ou ao dual boot. Do ponto de vista pedagógico, todas as ferramentas analisadas apresentam grande valor para a disciplina Fundamentos da Computação 1. Elas permitem que os estudantes explorem de forma prática e segura os conceitos dos sistemas operacionais, virtualização, gerenciamento de recursos, sistemas de arquivos e ambientes de linhas de comando, relacionando diretamente a teoria estudada em sala de aula com a prática do mercado profissional de tecnologia de informação.